Boa noite, eu convido você a louvar o Senhor conosco. Medite na letra desse hino, é bastante conhecido, e eu convido você a estar louvando e meditando na letra desse hino. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Olá, igreja, graça e paz. Bom, eu tô aqui pra dar o meu testemunho, né? Então, quando eu era criança, eu tinha duas influências muito importantes pra mim. Uma era minha avó, que é católica até hoje. Ela me levava nas missas. Mas eu não aprendia muito naquele lugar. Eu não me sentia muito confortável em questão de aprender, em questão de ser tocado. Não era a palavra é essa. Eu não me sentia tocado naquele lugar, né? Mas a minha avó, sempre foi muito importante pra mim, e ela me deu um tercinho azul, muito lindo, ela é muito frágil, muito simples, mas aquilo significou muito pra mim. E todas as noites eu rezava com aquele tercinho. Eu não digo orava porque tem diferença, né? E naquela época eu só rezava. E eu usava aquilo ali como se fosse, era um toque pra mim. Eu não podia rezar sem aquele tercinho, era um toque pra mim. E foi muito legal até ver minha evolução nesse sentido. E do outro lado eu tinha a minha tia e a minha prima Ruth, que vocês conhecem, todo mundo conhece. Elas eram da Assembleia de Deus, naquela época elas eram evangélicas. E quando elas conseguiam, elas me levavam para esse culto e eu achava o máximo. Eu cantava umas músicas com Ruth em casa, eu achava o máximo. Eu gostava muito. Ruth me ensinava muita coisa. Eu gostava muito dos cultos, só que meus pais e a minha família no geral, majoritariamente é católica. E eles tinham uma visão muito errada sobre o crente. Eles tinham muito preconceito sobre o crente. E acontece que isso, né, sobressaiu. E hoje é muito diferente. Hoje eles diminuíram mais isso. Na verdade é quase nulo. Mas naquela época era mais difícil. E aí eu continuei, né? Por vontade dos meus pais, eu fiz a primeira Eucaristia. Eu discutia um pouco com a freira. Tentava falar mais com ela para aprender aquilo ali, mas... enfim, acabei que me formei na primeira Eucaristia. Não sei nem se fala assim, formei, mas enfim, eu fiz a primeira Eucaristia. E aí, depois de um tempo, em 2014, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar um menino que era testemunho de Jeová. E aí ele começou a mandar livros pra mim ensinar o que ele aprendia. Eu até gostava de ler os livros, de aprender e tal. Só que o problema é que quando eu parava, eu olhava e eu tentava buscar aquilo ali, eu ficava, não, cara, não tá certo isso aqui, não sei o que, eu tentava, comparava pra estudar, ler a Bíblia, mas não entrava na minha cabeça, a gente acabava questionando muito, a gente discutia muito por conta disso, várias questões, e acabou que o namoro não durou muito, acabou justamente por conflito religioso. E bom, nessa época eu já estudava com Rebeca. Aí aconteceu que Rebeca, na verdade, ela chamava todo mundo pra ir pra igreja. Todo mundo da escola, ela saia chamando. E aí, uma vez ela me chamou e eu aceitei ir, consegui ir, e foi no sábado.
E até hoje eu lembro do que o homem lá falou, que eu acho que era um convidado, porque eu acho que eu nunca mais vi aquele homem. Era sobre ser cristão, que quão difícil era ser um jovem e ser cristão ao mesmo tempo. E que quem se dizia cristão e achava que era, e se dizia que era fácil é porque não vivia de verdade em Cristo. E aquilo ficou muito na minha cabeça, né? E beleza, depois de um tempo. Ah, e sobre a questão do tecinho, né? Que eu disse que no início mais eu rezava. Foi muito legal ver porque quando eu fui mais crescendo, eu fui aprendendo a conversar mais com Deus por uma questão de necessidade, porque meus sentimentos ficavam muito loucos dentro de mim e eu clamava a Deus, eu tentava buscar mais Ele, né? E aí eu fui me desligando disso. Eu entendi que eu não precisava daquele tercinho pra me comunicar com Deus. Que a única coisa que eu precisava era que estivesse eu e Deus ali naquele momento. Então foi muito legal ver isso, porque só quem sabe o que é ter um toque, um negócio ali, uma paranoia, sabe o quão difícil é largar, né? Aí beleza. E aí, depois de um tempo, eu tentei frequentar a igreja mais vezes e teve um dia que eu aceitei, que eu me senti muito bem naquela noite, eu entendi a palavra, enfim, me tocou e eu aceitei a Cristo. E eu lembro que quando eu saí da igreja, eu entrei no carro e eu falei, mãe, eu aceitei a Cristo, mãe, eu aceitei, viu? Porque eu conto tudo pra minha mãe, né? Obviamente eu ia contar isso. E aí ela só olhou pra mim e fez, tá, minha filha, tudo bem. E minha avó também tava no carro, minha avó é católica, né? E beleza, e continuei. E eu poderia acabar minha história aqui, porque foi ali que eu aceitei Jesus, né, tecnicamente. Mas eu acho que o testemunho é diário, então eu vou continuar. Espero que vocês não se importem. Então, aí depois eu tentei ir pra igreja mais vezes, tentava ir mais vezes, só que era muito difícil por uma questão de locomoção. Eu lembro que uma vez eu até combinei com a minha mãe de assim, ó, mãe, você, por favor, só me leve uma vez no final de semana pra igreja, só uma vez por mês, no final de semana. Aí ela concordou comigo e deu tudo certo. Mas mesmo assim ainda era difícil. E aí, nesse meio tempo, eu marquei de me programei para ler a Bíblia um ano, li, isso eu aceitei em 2015, tá? Aí eu passei um ano lendo, depois eu ficava tirando dúvidas com o pastor também, que foi muito importante para mim, ele me recebia na casa dele para me tirar dúvidas, ele me abria a igreja só pra poder tirar dúvidas com ele, o que foi muito, muito importante pra mim. E beleza, e aí depois Maria Paula, que vocês também conhecem, amor da minha vida, ela me chamou pra ir pro REC. E ali foi, eu acho que ali eu realmente aceitei a Cristo no âmbito de entender o que é seguir a Cristo. Foi ali que eu entendi como tudo funcionava dentro de mim. E foi ali que eu entreguei o meu corpo, a minha alma para a igreja. Não para a igreja o material, mas eu entreguei o meu corpo, a minha alma para a obra de Deus, sabe? Eu entendi a importância do que era isso para mim, sabe? E beleza, eu comecei a entender isso, eu comecei a tentar frequentar realmente mais a igreja, me esforçar mais. E eu vi que à medida que eu ia tentando mais, eu vi que Deus foi levantando pessoas que me ajudassem a estar mais dentro da igreja. Isso foi muito legal de ver. Depois eu fui, né, me aproximando mais da igreja, fui me incluindo mais em tudo que eu podia na igreja. Pessoas me ajudando e eu ajudando pessoas também a estar lá. E aí depois Deus fez com que meus pais me dessem um carro. E isso é o meu meio hoje de conseguir ir para a igreja, de ter essa liberdade de ir à igreja, de levar minha irmã hoje, graças a Deus também vai. E espero que minha mãe, né, continue indo depois, agora, né, que ela foi pro REC. Então, é isso, sabe? Estar com Deus é um aprendizado diário, é uma constante mudança na minha vida, não só de coisas mais materiais, mas de coisas dentro de mim que aconteceram. Hoje eu sou muito melhor internamente do que eu era em 2015. Eu sou muito menos arrogante, muito menos ignorante, muito menos orgulhosa. Eu digo muito menos porque a gente só vem caindo, nunca fica zero por completo, infelizmente. Mas enfim, é muito legal ver isso, essa construção que Deus está fazendo em mim, coisas que eu nunca achei que eu fosse fazer dentro da igreja que a gente acaba fazendo. Seja você tá aqui fazendo um vídeo pra vocês, ou sei lá, tirando um reboco da parede da igreja, isso é varrendo, isso é muito legal, muito gostoso ver como Deus faz essas mudanças dentro da gente. E eu espero que daqui a 5 anos seja muito maior essa mudança do que foi daqui a 5, e daqui a 10 seja mais ainda, não consigo nem pensar, mas enfim. Que Deus continue fazendo mudanças nas nossas vidas todos os dias e que a gente possa cada vez, todos os dias, aceitar a Cristo novamente. E é isso, valeu, gente. Valeu.
Deus é Deus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.